Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar. Hoje, terça-feira, na TV Evangelizar, é um dia que nós lembramos da nossa devoção, Jesus das Santas Chagas. Mas no nosso quadro também teremos o quadro Direto do Túnel do Tempo, onde sempre temos um cantor, um músico, um padre, um leigo, alguém que faz parte ou esteve conosco aqui na TV Evangelizar. Além disso, gente, nós vamos conversar sobre a menopausa, tá? Ela, sem aviso, ela chega e a vida das mulheres mudam. E é sobre isso, Dona Maria, que nós vamos bater um papo daqui a pouco. Por isso, roda a vinheta. Quero acolher você desse Brasilzão que nos acompanha pelos canais digitais, pela Sky TV, pelos canais abertos, você de São José dos Pinhais, você de Belém do Pará, você de Tocantins, Curitiba, região metropolitana, você de Cascavel, enfim, sejam todos bem-vindos. A menopausa, gente, chega sem pedir licença e ainda leva embora o estrogênio. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E o sono e também a paciência. Mas calma, Dona Maria. Ela também traz liberdade, maturidade e o poder de rir dos próprios calorões. Sim, vamos falar sobre isso. Afinal, se é para suar, que seja com estilo. Vamos acompanhar esse VT. Hoje eu vou ter um dia produtivo. Nossa, hoje eu vou fazer muita coisa. Hoje eu tô com tudo. Hoje vai ser demais. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Gente, a menopausa é uma fase natural, mas repleta de desafios físicos e principalmente, vamos falar assim, emocionais, com ondas de calor, insônia e mudanças de humor. É um assunto sério que exige informação e empatia. Mais do que nunca, a mulher precisa do acolhimento e do apoio da família para atravessar esse momento com equilíbrio e também com leveza. Por isso, nós vamos conversar aqui com a doutora Stephanie, ela que é ginecologista. Olá, doutora, seja bem-vinda ao programa Hora Boa. Olá, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui. Bacana. Vamos lá, doutora. A menopausa ela é um processo natural, né? Mas que frequentemente é associado a sintomas severos. Quais são os sintomas menos conhecidos, né? Ou citados, ou mais subestimados que as mulheres enfrentam, além das ondas de calor? Então, né, é difícil a gente falar de um único sintoma ou de alguns, né? Porque a gente tem listado aí mais de 70 sintomas, né? Então, as ondas de calor, as irregularidades de ciclo menstrual são os sintomas mais frequentes e que a gente mais associa a essa fase, né? Mas a gente sabe assim, insônia, irritabilidade, palpitação, dores articulares, dores pelo corpo, sensação de tristeza, de melancolia, todos eles podem ser sintomas relacionados com a fase de transição menopausal e menopausa. Doutora, a senhora já citou aí, né, alguns sintomas, né, mas muitas mulheres relatam queixas como as dores articulares, alterações no humor, problemas cognitivos, uma névoa mental, mas nem sempre associam isso à menopausa, né? Qual a importância de um diagnóstico correto para não medicalizar de forma errada essas condições? Pois é, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode jogar tudo na conta da menopausa. Certo. Também, né? E deixar, de repente, passar algum diagnóstico desapercebido, né? Mas o médico tem que ter a sensibilidade de olhar para essa mulher como um todo, né? De forma integral. Lembrar que a mulher ali, a partir dos 40 anos, ela já pode estar vivenciando essa fase e alguns sintomas podem ser decorrentes disso, né? Então, muitas vezes as pacientes vêm no consultório falando, ai, doutor, eu não sei se é depressão ou é menopausa, né?
eu não sei se eu tô com algum problema de ir no ortopedista ou se é aqui com você, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade para entender que nem sempre vai ser algum problema que precise tratar especificamente, mas a gente vai tratar daí, no caso, a menopausa. Bacana. Doutora, a média de idade para a menopausa, ela tem mudado? A senhora observa em sua clínica que fatores modernos como estresse, o estilo de vida tem antecipado? Então, na verdade, o que eu percebo e o que a gente tem, assim, de mais consistente é que a idade da menopausa, ela continua da mulher brasileira em média aos 50 anos, né? Certo. Porque menopausa é a data da última menstruação da mulher, né? A hora que ela tem essa última menstruação e ela não menstrua mais. O que a gente tem visto é que a mulher tem vivenciado a transição menopausal e o climatério antes, né? Então ela percebe, ela busca essa ajuda antes. A gente via que antigamente as mulheres só vinham falar sobre isso quando a menstruação acabava. Então hoje eu acho que elas buscam mais cedo porque elas percebem que elas podem estar entrando nessa fase mais cedo. Entendi. A menopausa, ela foi um tema, doutora, proibido aí por décadas, né? Muitas vezes vista como um fim da utilidade da mulher na sociedade. De onde vem esse silenciamento e como que ele afeta a saúde mental no caso das pacientes? Então, esse silenciamento, eu acho que ele vem da ideia de que a menopausa, ela marca o fim da vida reprodutiva da mulher. Não, então, assim, a mulher, ela, depois que ela entrou ali na menopausa, ela não vai mais poder gestar, né? Então, isso fica associado como aquela mulher, se ela não pode mais gestar, ela não tem mais fertilidade, ela não serve mais, né? E antigamente, essa mulher, ela tinha uma expectativa de vida menor. Hoje, as mulheres vivem 1/3 ou até metade da vida na menopausa, né? Então, isso mudou e precisa mudar, né? Essa visão de que a mulher que entrou na menopausa, porque ela parou a vida reprodutiva, ela não tem mais vida produtiva, isso não é verdade, Sim. né? Bacana. Doutora, nesses últimos tempos, muitas figuras públicas têm aparecido, têm dado depoimento, têm falado na internet, muitas delas numa forma, num tom de humor. Isso tem ajudado ou isso tem criado um estigma a mais? Olha, eu sou muito otimista com relação a tudo que a gente tem de informação, Certo. né? Então, eu acho que a informação, ela sempre é bem-vinda. Lógico que a gente precisa filtrar, porque com a internet, as redes sociais, a informação, ela vem muito rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado para saber onde vamos buscar essa fonte de informação, né? Então, eu acho que falar sobre o assunto é sempre muito bom, né? Mas sempre ter calma, procurar o seu médico, a sua médica, né? Ter informação de qualidade também é muito importante. A gente não ficar só na internet, na TV, na rede social. Então, isso serve para muita coisa, mas sempre procurar o teu médico, a tua médica de confiança para conversar sobre isso. Falando de estudos, né, a questão científica, a senhora tem percebido um avanço ou ainda falta muito, precisamos acelerar um pouco mais o passo? Como que a senhora tem visto essa questão? Eu vejo que a gente já melhorou muito, né? A gente já teve revisão de alguns estudos mais antigos, né? Mas a gente ainda precisa melhorar um pouco, sim, com certeza. A gente tem pouca disponibilidade de medicações, né? Então a gente não tem muitas opções, são poucas que a gente tem disponível no mercado, né? Até mesmo assim, os estudos científicos voltados para essa faixa etária, eles não são tão intensos quanto os estudos que se focaram ali na vida fértil e reprodutiva da mulher, né? Então, em gestação, no menacme, que a gente chama, né? Então, a gente precisa, sim, avançar, mas eu acho que a gente já teve um ganho. Por exemplo, quando eu vejo, quando eu terminei a minha residência médica há 12 anos, eu vejo que a gente já ganhou muito de lá para cá,
E na questão de políticas públicas, né? Outubro é o mês mundial de conscientização sobre a menopausa. Mas falando de políticas públicas, como que a senhora tem visto? Na verdade, é a continuação da pergunta anterior. Então, essa é uma realidade que a gente não tem ainda. Então, a gente não tem uma política pública integrada, né, nacional. Então, acaba sendo pontual em alguns municípios, em alguns estados, né? Mas a gente não tem uma diretriz. Então, nesse ponto, sim, a gente está bem atrasado, né? Inclusive, a gente não tem disponibilidade de tratamento também para essas pacientes e a gente não tem disponibilidade de médicos capacitados para atender essas pacientes, né? Então, essa é uma demanda que a gente ainda não tem. Infelizmente, a gente tem que brigar e lutar por isso. Doutora, suas considerações finais para esse público maravilhoso que está nos acompanhando em todo o Brasil. Bom, a minha consideração final é que a gente tem que entender que a menopausa, ela pode, né, e a transição menopausal, não só a menopausa, que é a última menstruação, mas todo esse período que envolve, né, e que antecede ela é um período difícil, que pode ser cheio de sintomas físicos, emocionais, mas que a gente tem tratamento, a gente tem como melhorar, a gente tem como ficar bem e a gente não tem que ficar calada, a gente precisa procurar ajuda, né? Embora no público, como a gente comentou, ainda seja uma realidade que não é presente para todas as pacientes, certo. Mas existem alguns serviços especializados, principalmente em hospitais universitários, né, que atendem essa população. Então, elas podem, de repente, pedir um encaminhamento, né, para um serviço especializado, ir atrás mesmo disso, né? E no sistema privado, a gente tem também médicos que estão se especializando, ainda não são muitos, mas a gente tem médicos especializados nessa área e o importante é procurar ajuda e informação. Bacana. Muito obrigado, doutora. Obrigada, um prazer, estou sempre à disposição para conversar com vocês. Valeu, agradeço. Gente, que bacana, né? Olha, a importância, você mulher, a importância do diagnóstico. E de repente até você, né, marido, homem que está assistindo aí, também, né, incentivar e lembrar que é um processo de transição. Muitas mulheres, elas entram, né, nessa questão emocional, né, elas falam, poxa vida, eu tô chegando nessa fase, vai perdendo, parece que o sentido, o significado. Não, é um processo que todas vocês mulheres têm que passar e nós homens nós temos que apoiar. Bacana? Mas vamos agora com a nossa equipe de jornalismo ao Boletim de Notícias. Oi, William. O IBGE divulgou um dado inédito. O Brasil tem mais de 87 mil localidades habitadas, 4 vezes mais do que em 2010. O salto se deve às novas tecnologias de mapeamento e a uma metodologia mais precisa do censo de 2022. O levantamento identifica desde cidades até povoados, áreas indígenas e quilombolas, revelando diferenças regionais, com o sul e sudeste mais urbanizados e norte e nordeste concentrando povoados e territórios tradicionais. Segundo o IBGE, o detalhamento aprimora políticas públicas, logísticas e estudos sobre o território brasileiro. Já está em vigor a nova regra do Banco Central que facilita a devolução de valores enviados por Pix, em golpes ou por erro. O mecanismo especial de devolução foi aprimorado e agora permite rastrear o dinheiro mesmo quando os golpistas fizerem novas transferências para ocultar a origem do valor. Por enquanto, o uso do sistema é opcional para os bancos e instituições de pagamento, mas será obrigatório a partir do dia 2 de fevereiro de 2026. O pedido de devolução pode ser feito no próprio aplicativo da instituição financeira, que analisará o caso e poderá bloquear os recursos durante a investigação. O governo federal lançou o programa Gás do Povo, criado para ampliar o acesso ao gás de cozinha. A iniciativa deve beneficiar mais de 15 milhões de famílias, com um custo estimado de 3 bilhões neste ano e 5 bilhões no próximo. O programa prevê botijão gratuito para famílias inscritas no CAD Único com renda de até meio salário mínimo, ampliando o auxílio gás e criando uma nova modalidade de apoio para os mais vulneráveis. Eu volto com você, William. Vamos para o intervalo, lembrando que no próximo bloco nós teremos o quadro Direto do Túnel do Tempo. Voltamos já.
Já estamos de volta nessa terça-feira, dia que nós voltamos o nosso olhar a Jesus das Santas Chagas. Mas nós vamos agora ao nosso quadro direto do túnel do tempo com o nosso amigo, compadre Jesus Aguiar, que já esteve tantas vezes conosco, mas agora você vai acompanhar aqui uma missa que ele celebrou há 3 anos atrás. Vamos lá. Arrependei-vos e convertei-vos. Convertei-vos para acolher aquilo que Deus tem, a boa nova. E olha que interessante, mesmo Jesus tendo vindo para os seus, para o povo eleito, para o povo de Israel, eles não aceitaram, os judeus ali não aceitaram, os fariseus a todo momento com os mestres da lei, tentavam incriminar Jesus, e o motivo da sua crucifixão foi justamente esse, porque eles não aceitaram o Messias, o enviado do Pai. Mesmo não tendo aceito o Senhor, ele passa pelo processo da paixão, morte e ressurreição, e é o que Pedro está dizendo na primeira leitura. Veja, vocês não aceitaram o justo e o santo que Deus enviou. Vocês renunciaram ao autor da vida, mas Deus está dando uma oportunidade para vocês de recomeçarem. Ele, estando ressuscitado, Ele vem entre nós para nos mostrar que Ele vive e reina, que a morte não tem poder sobre Ele. E realmente Deus tem esse poder de nos transformar a todo momento que nós nos abrimos à sua graça. Bacana. E no mês passado, gente, o padre Jesus Aguiar, ele esteve conosco participando da noite de louvor itinerante no estado de São Paulo, na cidade de Lusiânia. Vamos acompanhar. Esta palavra que nós ouvimos de Isaías 53 fala justamente sobre o servo sofredor. Quem é o servo sofredor que Isaías está dizendo? É justamente Jesus. É o Filho de Deus que veio até nós, e para que Ele pudesse nos salvar, para que Ele nos pudesse trazer uma libertação, veja, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Tudo aquilo que nós merecíamos por conta do pecado original, pesou sobre Ele. Ele que não tinha pecado se fez pecado por nós, carregou sobre Ele nossas enfermidades, nossas dores. Por isso, quando nós olhamos para o ícone de Jesus das Santas Chagas, nós vemos o sofrimento final de Jesus ali na cruz. Foi crucificado. Veja, até o seu peito foi aberto pela lança, e como diz Santa Faustina, do coração aberto pela lança, jorrou sangue e água. Queridos irmãos e irmãs, nós passamos por provações, não existe ser humano que não sofre. Bacana, gente, bacana. Está aqui então o padre Jesus Aguiar, 3 anos atrás, e ele que esteve conosco no mês passado, na noite de louvor itinerante. Mas é o seguinte, agora nós vamos a esse recadinho com a Olga. Olá, Olga, contigo. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores.
Não permita que a artrite, artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vita e 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Tem desconto, tem brinde, não perca tempo. Mas agora eu quero falar com você que faz parte da nossa família. A família Evangelizar. Hoje, nós já estamos aí caminhando para o final do mês. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você já fez a sua contribuição nesse mês de novembro? A TV Evangelizar, ela sobrevive de doações. 95% ou um pouco mais vem de doações. Então nós necessitamos muito da sua ajuda nesse final do mês. E a ajuda, ela é livre, ela é espontânea. Você, quando se torna um associado, não tem lá no boleto que você é obrigado a doar valor X, porque a contribuição, ela é livre, ela é espontânea. O que eu quero dizer com isso? Que você pode nos ajudar. Qualquer valor, qualquer quantia é bem-vinda. Essa TV, onde nós produzimos semanalmente mais de 60 programas. Se você pegar a nossa grade, desde a virada de domingo para segunda, quantos programas nós produzimos até no final do domingo, você vai perceber que são mais de 60 programas. São missas, Bom Dia Evangelizar, Experiência de Deus, Noite de Louvor, programa com a Carol Tormena, Vida em Foco, enfim, são muitos programas. Com a irmã Zélia, Ironia Espudaro, Hora Boa, Eu Tenho Fé, e tem um custo, gente. Tem famílias, tem pessoas que estão aqui que trabalham para colocar tudo isso no ar e você beber dessa fonte que é a TV Evangelizar. Por isso, nos ajude. Está aí o QR Code, está aí a chave Pix. Qualquer contribuição nesse momento é bem-vindo. Então, faça a sua contribuição, você que ama essa obra. Além de amar a obra Evangelizar, arregace as suas mangas e contribua com ela, tá bom? Vamos chegando ao final do nosso programa, que Deus te abençoe. E amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Tchau, meu povo. Fui!